No ano 4000 a.C., encontramos os primeiros registros da existência de conselhos formados pelas pessoas mais velhas, respeitáveis e experientes nas civilizações e agrupamentos humanos. Os estudos contemporâneos mostram, sobretudo aqueles na área da antropologia, que o Conselho dos Anciãos, que é a mais remota forma de Senado, é talvez a mais antiga instituição política da humanidade. Em sociedades muito simples, de baixa complexidade, há uma representação proporcionalmente elevada dos mais antigos sobre o processo deliberativo que funciona naquela comunidade, tribo, etnia, grupo, clã, não importa. Conselho de Anciãos na Bíblia, no antigo povo de Israel. Existem conselhos de anciãos na Grécia, em Atenas como Esparta, e principalmente em Roma. Todas as sociedades, ao se organizarem de uma forma ou de outra, vão ter essa espécie de conselho, normalmente formado pelas pessoas mais antigas do grupo, a quem vão pedir apoio, vão pedir orientação e vão seguir, digamos, as suas diretrizes. Isso vai se politizando à medida que o tempo passa. E um dos primeiros lugares em que essa politização acontece é na Grécia ateniense, em particular, em que a reunião entre famílias tradicionais e antiguidade na gestão dos negócios da polis cria uma espécie de grêmio, um areópago, que tem uma função deliberativa. Não é nem uma Câmara dos Deputados, não é tampouco exatamente o Senado, mas é a ideia. Já na Grécia Antiga, vamos encontrar as sementes do bicameralismo, a moderna divisão entre Senado e Câmara. Mas é no Senatus Romano, por volta de 500 a.C., que está o principal marco histórico da origem do Senado no mundo moderno. O Senado romano foi, mais do que qualquer outra instituição, mais do que os reis, mais do que os imperadores, mais do que os cônsules da República, o Senado romano foi Roma. Os senadores romanos já se reuniam em assembleia permanente. Eles eram vitalícios, ou seja, ocupavam o cargo até a morte. Fiscalizavam o executivo, controlavam o judiciário e também as finanças do império, e determinavam os rumos da política externa, inclusive as movimentações do poderoso exército romano. É a notícia mais objetiva que se tem, porque realmente o Senado funcionou durante todo o Império Romano, durante a maior parte do Império Romano. A gestão de Roma, em princípio, originalmente, não é uma gestão de um indivíduo, tornou-se gestão de um indivíduo, mas é uma gestão coletiva numa espécie de grêmio de representantes mais antigos, alguns não são tão jovens, mas as famílias são muito antigas, que nós conhecemos como Senado, que é a Assembleia dos Estabelecidos, e que dirige o povo. Agora, sendo um conselho de anciãos, era um conselho pura e simplesmente dos patriarcas das famílias. Na realidade, o Senado tem uma origem familista, patriarcal. Na Idade Média, o Senado desaparece. Evidentemente que o desaparecimento do Império Romano desaparece também o Senado. Ele só vai ressurgir, a representação política só vai ressurgir depois, em primeiro lugar, na Inglaterra, que é o mais antigo parlamento do mundo. E se diz também que a mãe de todas as democracias do modelo ocidental é a Grã-Bretanha, que já no século XIII conseguiu impor a João Sem Terra, mediante um movimento de rebeldia, mas não do povo, dos barões, algum sistema de controles que nós conhecemos pela declaração intitulada Magna Carta. Por volta do século XVII, acontece na Inglaterra uma luta política entre o rei absolutista e os representantes, digamos, da sociedade. A vitória foi dos representantes da sociedade, do parlamento, e com isso nunca mais a Inglaterra pôde ser absolutista. Eu tenho a impressão que é exatamente aí no século XVII que está nascendo essa instituição política chamada parlamento, que no Brasil é formado pelo Congresso Nacional. O Senado brasileiro, que surgiu no Império com a Constituição de 1824, é calcado exatamente no modelo inglês do Senado da Câmara dos Lordes inglesa, onde os mandatos eram vitalícios. O nosso primeiro Senado também era vitalício. As instituições representativas entre nós, no plano nacional, elas começaram depois da independência. No período colonial começou a vida municipal.
Ainda no Brasil colônia, o aprendizado político das elites começa na administração das cidades e vilas, onde funcionavam conselhos chamados de Senado da Câmara, uma estrutura herdada do sistema municipal português. Naquele tempo, eram frequentes os conflitos entre o poder local, representado pelos senados de câmaras, sob a influência de senhores de engenho e donos de terras e escravos, e os governadores das capitanias, homens de confiança do Império Português, representantes do poder central. Em 1808, a corte portuguesa se muda para o Rio de Janeiro, fugindo da invasão do exército francês, comandado por Napoleão Bonaparte. Pedro de Alcântara, o príncipe herdeiro, passa a infância e a juventude no Brasil. Quando a família real retorna a Lisboa, em 1821, Pedro permanece como príncipe regente no Brasil. Um ano mais tarde, proclama a independência e, em seguida, é aclamado imperador. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! O Brasil surge num momento em que, a partir da Europa, as velhas estruturas absolutistas, os governos, os regimes fechados, autoritários, estão em franco processo de declínio. Quer dizer, o Brasil está surgindo como Estado nacional, está ficando independente, num contexto revolucionário. Por isso, nós já nascemos como uma monarquia parlamentar. Já no início de 1823, poucos meses depois da independência, o país elege uma Assembleia Geral Constituinte. Nessa Constituinte, nós discutíamos coisas que eram coisas assim que hoje nos parece também extraordinárias que se pudesse pensar no Brasil. Por exemplo, nós discutimos na Constituinte os predicamentos da magistratura. Não tínhamos, os juízes não tinham de nenhuma maneira, eles tinham garantias, mas na Constituição, as Constituintes já discutiam isso. A liberdade de imprensa, quando nós não tínhamos sequer prelos. Mas, após uma série de divergências com o imperador, a Assembleia é dissolvida. A Constituinte de 23, que começou a funcionar em 3 de maio, foi dissolvida na madrugada do dia 12, na noite, portanto, de 11 para 12 de novembro de 1823, a chamada Noite da Agonia. Alguns deputados, os 3 Andradas, o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, etc., que eram membros da Constituinte, foram presos, exilados, né? E o Brasil começa, portanto, com um dissídio, começa com um confronto, começa com uma desagregação do sistema institucional que não tinha sido sequer provado. O imperador convoca, então, um Conselho de Estado, que elabora em apenas 2 meses a nova Constituição. Ela deveria ser submetida às câmaras municipais como determinava o decreto de convocação. Acontece que uma das primeiras câmaras ouvidas foi de Pernambuco, que recusou, né? Se levantou, fez a Revolução, a Confederação do Equador de 1824, e Dom Pedro viu que não era bom o caminho que ele pretendia seguir. Então ele se antecipou, outorgou essa Constituição. E os especialistas, os comentadores de textos constitucionais, são unânimes em afirmar que o texto do projeto de Dom Pedro I era muito mais sólido, muito mais consistente, muito mais revelador de uma Constituição do que o texto da Assembleia Constituinte Autonomista que foi dissolvido. Outorgada em 1824, a Constituição do Império do Brasil define o país como uma monarquia hereditária e estabelece os poderes executivo, legislativo, judiciário e moderador, este último exercido pelo imperador, que também é o chefe do executivo. O poder legislativo é delegado à Assembleia Geral, formada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O primeiro Senado brasileiro
é de inspiração na França da Restauração. Isto é, um Senado vitalício, porém eletivo. Era uma eleição em 2 graus, né? Os eleitores de paróquia elegiam os delegados que, por sua vez, reuniam-se na capital da província e elegiam os senadores. Elegia-se uma lista tríplice, essa lista era enviada ao imperador e o imperador escolhia um dos nomes. Designava, em geral, o mais eleito dos 3. Até havia coisas curiosas, quando certos líderes regionais queriam indicar um nome e colocavam 2 impossíveis, chamavam-se cunhas. Eu só posso escolher esse porque os outros 2 não podem, um está andando com a mulher dos outros, isso e aquilo. E o imperador era muito sério, muito correto, exigente demais com a vida pregressa dos candidatos. Esta primeira representação, essa representação do Senado foi muito manipulada. Por que razão? Porque ele organizou essa lista dos que seriam candidatos de acordo com o seu interesse, de modo que ele pôde tirar dali, né, os senadores que ele quis. E o Senado começa realmente como um Senado áulico, como um Senado que não tem, nem vai ter, durante algum tempo, a mesma independência que teve a Câmara. A Câmara representava um pouco mais de perto os interesses, as necessidades regionais ou provinciais. O Senado não. O Senado representava a nação. Pela maneira como os senadores são indicados e as suas origens, o Senado compõe-se de pessoas afinadas com o poder do imperador, dificilmente entram em choque com o imperador, quase sempre são pessoas que logo no início tinham uma tendência a defender a legitimidade da dinastia de Bragança para que o Brasil não sofresse uma ruptura muito grande, tentasse evitar que houvesse uma republicanização dos costumes, que é uma das grandes preocupações de Dom Pedro I. Em maio de 1826 é realizada a primeira sessão ordinária do Senado brasileiro. 50 senadores representavam as províncias. Quando abre o parlamento em 1826, né, todo mundo está com muito receio e com muito temor. O imperador ainda é Dom Pedro I e o que ocorreu em 1823, a dissolução da Assembleia Constituinte. Então, os parlamentares tinham um pouco de medo e receio de que pudesse ocorrer alguma coisa semelhante, né, como a dissolução de 1823, que foi realmente um gesto autoritário de Dom Pedro I. Para nós entendermos por que os senadores do Império eram vitalícios, é preciso que entendamos os motivos dos legisladores da Constituição de 1924. Há desvantagens em se adotar um Senado vitalício? Sem dúvida, era melhor que fosse eletivo sempre. Mas aí é preciso lembrar também o seguinte, as eleições durante o período do Império, como na República Velha, eram eleições manipuladas. A Câmara era sujeita às eleições, obviamente, eleições corruptas, eleições com vícios. E então o partido que estivesse no poder, o liberal, o conservador, fazia a Câmara inteira. Eram chamadas as câmaras unânimes, uma voz ou outra da oposição. O Senado era vitalício para dar independência e liberdade aos senadores. A percepção do interesse nacional feita por estes dirigentes é uma percepção de sociedade simples, composta de trabalhadores, sejam escravos ou imigrantes, e de donos da terra, e de exportadores, né, de produtos agrícolas. O Senado, formado por representantes das elites, normalmente das elites agrárias, na maior parte do tempo por representantes do Partido Conservador, funcionava fundamentalmente como aquela Câmara Alta, aquela Câmara revisora, e que, na verdade, vai ajudar o poder moderador do imperador a sanar crises, a passar por momentos de tensão pronunciada na história política brasileira. A governabilidade durante o Império todo foi devido a 2 instituições que realmente foram importantes na consolidação do país, na consolidação das instituições nacionais. Uma era o Senado vitalício e o outro era o poder moderador. Também o Conselho de Estado. Nós esquecemos porque não existe mais essa instituição, né? Mas o Conselho de Estado era o braço forte, digamos, do imperador, né? Do poder, né? Porque
Todas as grandes decisões, os grandes projetos de lei passavam pelo Conselho, pelo debate no Conselho de Estado, que era presidido pelo próprio imperador. Porque o imperador não presidia o Senado nem a Câmara, mas presidia o Conselho de Estado. Agora, os conselheiros são senadores, né? Praticamente todos são senadores. O Senado sempre foi uma espécie de água na fervura, né? A Câmara tinha mais ebulição e o Senado tinha mais calma. A Câmara vai ser mais rebelde e vai começar exatamente a se opor, né, aos desmandos de Dom Pedro I. À medida que vai crescendo o absolutismo dele, que vai crescendo o dissídio dele, como já tinha ocorrido em 1823, a representação política do Brasil vai também resistindo cada vez mais. Houve uma tensão inegável entre Câmara e Senado ao longo desse período do Império. A partir de 1827 e 28, realmente, digamos, o verbo, como se diz, corre solto. Então, o pensamento começa a se manifestar com muita clareza, inclusive uma oposição muito grande ao primeiro reinado, ao autoritarismo de Dom Pedro I. A primeira legislatura é de 1826, durou até 1929. Na segunda legislatura, ele já é obrigado a renunciar. Comunico-vos que acabo de abdicar em favor de meu muito amado filho, Pedro de Alcântara, novo imperador do Brasil. Foi o período mais rico da nossa história, porque tudo estava por fazer. Não havia tradição parlamentar, não havia tradição democrática. A sociedade é alheia, a sociedade é uma sociedade arcaica, é uma sociedade agrícola, escravista, iletrada, e esse quadro de pessoal é uma ilha de letrados, né? É uma ilha de letrados que governa o país. A despeito de todas as desigualdades sociais e de todas as instituições monárquicas, aristocráticas, etc., a sociedade era democrática. Em 1831, Dom Pedro abdica, né? Porque realmente não havia condições, não havia ambiente, né, para que ele se mantivesse no poder como imperador. Ele abdica, então estabelece-se a regência. Como o príncipe herdeiro Dom Pedro II ainda era menor de idade, o país passa a ser governado por regentes eleitos pela Assembleia Geral. O período de regência é um período extremamente fecundo na história do Brasil, porque é o período em que se forjam as instituições nacionais. Boa parte dos regentes saiu do Senado, embora houvesse militares nas regências trinas, mas a ideia é de que justamente no Senado está a calma. O período da regência foi um período excepcional no Brasil, até que se diz que foi uma fase republicana, no sentido de que, pela primeira vez, se fez uma eleição geral no Brasil para eleger este regente. Havia esse ambiente político-cultural de que o Senado tinha uma respeitabilidade de duração que garantiria uma autonomia de ação ao regente. A Câmara foi mais de uma vez dissolvida, mas o Senado, sempre aberto, ele é quem garante a continuidade das instituições legislativas ao nível nacional. Esse período de regência é um período em que as instituições nacionais se consolidam por obra, justamente, dos senados. O Senado queria, naturalmente, ser o guardião do Pacto das Elites. Aqueles que foram deputados na primeira legislatura, como, por exemplo, Bernardo Pereira de Vasconcelos, eles agora são senadores, e eles têm já mais experiência, mais conhecimento da realidade nacional, então eles vão definindo as instituições sem desrespeitar a Constituição. Mas acontece que, se nas repúblicas a crise dos partidos é o motivo principal da sua instabilidade, como reflexo, naturalmente, de estabilidades mais profundas, sociais e econômicas, nas monarquias, a maior fonte de instabilidade é a crise das dinastias. De ponta a ponta do país eclodem rebeliões populares regionalistas. No Pará, a cabanagem. No Maranhão, a balaiada. Na Bahia, a sabinada. E no Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos. Essa história de que o povo brasileiro foi sempre submisso e foi sempre cordial, etc., é conversa, né? A história do Brasil está manchada de sangue.
Havia um embate muito grande nessa época entre centralistas e descentralistas, quer dizer, entre conservadores e liberais. Você veja que a palavra para mostrar indignação, de revolta, rebelião, revolução, etc., no Brasil tem um monte de sinônimos, né? Por quê? Porque isso sempre fez parte do irredentismo brasileiro. O que garantiu a estabilidade institucional do Brasil, pelo menos no seu início, foi o Pacto de Elites. E o Pacto de Elites se situou, desde o começo, no Senado. Em 1837, cria-se o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, o Partido Conservador vai abrigar estes centralistas, né, e que concebem um Estado forte, que controle a sociedade, sob todo aspecto. E o Partido Liberal, que quer dar mais margem de ação, digamos, às forças sociais, às províncias, às lideranças de províncias e a interesses setoriais e regionais do Brasil. Em 1834, uma reforma constitucional cria as Assembleias Legislativas Provinciais, um dos primeiros passos rumo ao federalismo. O ato institucional de 1834, que é uma reforma da Constituição, ele descentraliza em certo sentido, mas depois vem a lei que regula o ato institucional, vem o chamado golpe da maioridade, 1840. Esse período não estava revestido de legitimidade tradicional dinástica. Houve um receio, sim, de que nesse momento a republicanização saísse da prática do governo e subisse para um plano institucional. Ou seja, o império seria arquivado e você dizia, já que nós estamos com uma prática republicana, vamos nos transformar logo em república. Houve um jeito para realmente evitar que o Brasil caísse na fragmentação dos separatismos regionalistas. Foi antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Em julho de 1840, o Senado antecipa a maioridade de Dom Pedro II, proclamado imperador aos 14 anos de idade. Tem nisso, então, o mais longo governo da história brasileira, que só vai ter fim em 1889, com a proclamação da República. É o Senado que articula aquilo que a Câmara propõe, é um jogo de você propõe e eu estarei de acordo, a promulgação antecipada, a proclamação antecipada da maioridade de Dom Pedro II. Querendo ou não querendo, o Senado era, digamos assim, tinha os chefes dos partidos. Chegou um certo momento em que as figuras mais importantes da vida pública do Brasil estavam no Senado. Que interessa a esse tipo de, vamos dizer, elite político-econômica do Brasil, a estabilidade de certos jogos dinásticos e sociais na organização do país. E não o que parecia ser uma espécie de deriva republicanizante que vinha sendo constatada na prática da regência. Em 1847 é criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Os ministros eram nomeados livremente pelo imperador. Estava lá no artigo 101 da Constituição do Império. Nomear e demitir livremente os ministros de Estado, tal como no regime presidencial. Surgiu um problema. O imperador convidou para o Marquês do Paraná para organizar o gabinete. E ele não aceitou, declinou. E indagado quais as suas razões, ele diz assim, porque eu não sei quem serão os meus companheiros de governo. E se escolhesse os seus companheiros, aceitaria? Aceitaria. E a partir de então, mais ou menos, o imperador se limitava a convidar o chefe do gabinete, o presidente, o chefe do gabinete. Isso foi na década de 40. De um ponto de vista de instituições políticas e de seu funcionamento, o Brasil se compara com os melhores estados, né, da época, a Inglaterra ou os Estados Unidos, porque é um país de estabilidade, de instituições permanentes, e de instituições que distribuem o exercício do poder por vários órgãos que funcionam de uma maneira muito integrada, complementar, e necessária justamente ao equilíbrio do poder.
que é interessante é que na Inglaterra ainda não havia oficialmente a figura do primeiro-ministro. Duas iniciativas de senadores são importantes nesse início do segundo reinado. Em 1844, a primeira tarifa protecionista da economia brasileira. E entre 1850 e 1860, reformas tributárias que reduzem os impostos de exportação e aumentam os de importação. Havia 3 assuntos principais que o parlamento do Império debatia. O primeiro era a lei de orçamento. A lei de orçamento não se discutia como hoje. Cada ministro ia à Câmara discutir o seu orçamento, justificar cada verba, cada dotação que se pedia. Aprovada na Câmara, ia para o Senado. E no Senado ele novamente comparecia. Essa era uma das 3 mais importantes funções que o parlamento sempre exerceu, com muito critério, com muito cuidado e, mais do que isso, com muita atenção. A outra questão fundamental era a fixação das forças de terra e de mar, das Forças Armadas. Cada ano se votava uma lei autorizando aumentar ou diminuir, de acordo com a conjuntura do país. E o terceiro tema era a resposta à fala do trono. O que era a fala do trono? A fala do trono era o que o presidente manda hoje, a mensagem anual. Ele fazia algumas observações, dizia do estado geral do Império e pedia algumas medidas. E aí era o momento de dar resposta a isso. A Câmara dava uma resposta, a resposta à fala do trono, e chamava-se voto de graças, e o Senado fazia a mesma coisa. Aí era a oposição com a situação. Alguns concebiam para o Brasil a perpetuação da agroexportação, isto é, a manutenção de uma economia primária, agrícola, escravista até mesmo, ou suprida por braços de imigrantes, mas que o Brasil permanecesse eternamente um país agrícola. E já nos anos 40, 1840, há quem discorde disso. Quer dizer, esse é um destino fajuto para uma nação como o Brasil. Torres Homem, por exemplo, o senador Torres Homem, na segunda metade do século XIX, ele se desespera. Quer dizer, um país que se reduz à vida de pastores, produtores de cana, de café, e com trabalho escravo, esse é um país que não tem futuro, que não tem destino. Eu creio que ninguém duvida que a nossa nação é eminentemente agrícola. O senhor Irineu obstrui a nossa vocação natural. Enfraquece o império. O pior é que ele faz tudo isso com o dinheiro público. Esse jovem desconhece os meandros da burocracia. Com a palavra, Sua Excelência, o senador. No Senado, em 1852, é proposta a criação da nova capital do Império, no centro do país. E a questão da fixação das fronteiras também é assunto frequente nos debates parlamentares. Nas fronteiras com os países vizinhos do Sul, havia muita instabilidade, vais-vens, aquelas entradas califórnias que chamavam no Rio Grande do Sul, né? Então, era preciso fixar as fronteiras mediante tratados. Essa consciência realmente aflora no parlamento nos meados do século, por volta de 1850. No segundo reinado, o Senado teve realmente um grande relevo. Um grande relevo porque ali estavam alguns dos melhores diplomatas brasileiros. A visão política de que era necessário fixar as fronteiras mediante tratados, de uma vez por todas, essa percepção, ela nasce e é debatida no parlamento. A Guerra do Paraguai é outro episódio que marca o segundo reinado. Brasil, Argentina e Uruguai se unem contra o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes, que tinha planos de formar o grande estado do Prata. A Argentina apresentava reivindicações territoriais enormes sobre o Paraguai e os liberais estavam mais dispostos, digamos, à concessão e os conservadores não. Eles recuperam uma visão tradicional de que o Brasil é protetor do Paraguai, ele tem que zelar pela integridade do território e pela sobrevivência do Paraguai como Estado autônomo. Isso convém ao ambiente geopolítico do Prata, ao equilíbrio geopolítico no Prata. A guerra durou 6 anos, de 1864 a 1870. No comando das tropas brasileiras, um senador, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.
A questão da guerra do Paraguai provoca um reboliço muito grande no meio político brasileiro. Em 1868, há um chamado golpe de Estado. Os liberais, né, que dominavam o gabinete, eles são alijados e é o conflito entre Caxias, que era o comandante das tropas brasileiras no Paraguai, e o gabinete, né? Então cai o gabinete liberal e sobe novamente um gabinete conservador. No caso da Guerra do Paraguai, o pior que ficou dela foi o ressentimento das Forças Armadas. Com o fim da guerra, o enfraquecimento da monarquia é cada vez mais evidente. No final do Império, a crise que se estabeleceu tinha 3 fundamentos. Primeiro, uma questão religiosa mal conduzida. A questão religiosa, como se sabe, foi o problema da maçonaria. A maçonaria europeia era uma maçonaria carbonária. A maçonaria do Império era uma maçonaria cooptada. Todos os grandes nomes, Pedro I, Barão do Rio Branco, todos os maçons, lojas e mais lojas, uma força política enorme. Mas aí chega no momento, 2 bispos, um bispo do Pará, o bispo de Pernambuco, fazem com que se imponham aquelas determinações de Roma que, a rigor, não deveriam valer aqui. Não se podia atacar a maçonaria como eles atacaram. E exigiram que as irmandades religiosas afastassem os maçons. As irmandades reagiram, consultaram o imperador ouviu o Conselho de Estado achou que aquilo não cabia, os bispos insistiram, e aí, pecando, evidentemente, fazendo contra o imperador, que era um homem da Igreja Católica, havia o padroado, eles aí foram processados e condenados. Cadeia. Saiu o bispo lá do Recife, saiu o bispo lá do Pará para ser preso no Rio de Janeiro. Quando solucionam a questão, deixou essa marca funda na religião, na Igreja Católica, uma mágoa enorme. O problema da abolição trouxe também a perda do meio rural, da elite rural. E o problema do Exército, com essa queixa que vem desde a Guerra do Paraguai, de que eles, na verdade, se imolaram e não receberam, como os outros países da América Latina, não receberam aquela devoção, digamos, do imperador, que era um civil. E então essas 3 questões se uniram para derrubar. Eu acrescento sempre uma 4ª questão, a falta do sucessor. Só tinha filha, casada com um homem que era detestado. Na verdade, achavam que ele é que ia governar. Um ano antes do fim da monarquia, a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, põe fim a um dos principais fundamentos do sistema econômico em vigor no país, o uso da mão de obra escrava. A abolição de 13 de maio de 88, com a Lei Áurea, tem um valor simbólico mais poderoso do que o seu valor econômico-financeiro. Ou seja, as 2 leis anteriores, as 3 anteriores, a proibição do tráfico, o ventre livre e o sexagenário já tinham esvaziado substancialmente a questão. Desde o início se discutiu no parlamento a abolição. Há um deputado pouco conhecido, Silva Guimarães, né, que todos os anos ele apresentava um projeto de abolição dos escravos. Mas havia no regimento da Câmara algo que hoje seria muito útil, que era a apreciação preliminar de aceitabilidade. Então, o deputado, no Senado não havia isso, mas na Câmara sim, apresentava o projeto e ele era preliminarmente submetido ao plenário para saber se cabia a discussão ou não. Ou se rejeitava imediatamente, não podia nem ser apresentado. Esse deputado Silva Guimarães, desde 1835, ele apresentava todo ano um projeto dessa natureza. E todo ano ele era rejeitado. Muitos dos proprietários de escravos são senadores, porque são grandes proprietários agrários. A produção da sua riqueza depende dos investimentos em suas plantações. E as suas plantações funcionam porque os escravos trabalham nelas. Depois, obviamente, isso evolui, mas quando nós chegamos com uma abolição definitiva em 88, o número final de escravos libertados é até proporcionalmente pequeno, mas se pode dizer que esse grupo não se preparou adequadamente para a transição. A transição os pegou, não digo de surpresa, mas os pegou despreparados. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Isso deixou manchas indeléveis na história brasileira. No dia 15 de novembro de 1889, um movimento militar liderado pelos marechais Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Benjamin Constant põe fim aos 49 anos de reinado de Pedro II. O Senado, a Câmara dos Deputados e o Conselho de Estado são dissolvidos.
Deodoro da Fonseca assume a chefia do governo provisório. A tropa que ocupou o Paço Imperial vinha marchando e desfilando, né? E na Câmara, que era ao lado do Paço Imperial, as pessoas aplaudiram e diziam, como estavam acostumados a dizer, viu, o imperador já estava deposto. Para sermos bem objetivos e mesmo muito sinceros, o que houve no dia 15 de novembro de 89, entre outras coisas, foi a substituição do primeiro escalão da monarquia pelo seu segundo escalão. A proclamação da República é um jogo de desgaste do poder imperial, mais do que um jogo de iniciativa dos grandes líderes políticos do Brasil. A República ela já nasce com esse pecado original que alguns autores falam, de excluir o povo dessa participação política. No dia 16 de novembro, o Senado ainda se reuniu. E perguntaram, o que não sei, não me lembro quem assumiu a presidência, que devia ser o presidente, e disse, não temos mais nada que fazer, está proclamada a República. Aí alguém lembrou logo, não, mas o Senado é vitalício, não pode ser dissolvido. Veja que tinha ficado essa marca profunda, né? É o primeiro golpe de Estado na história do Brasil. Não é uma revolução, porque não transforma as estruturas da economia, não cria novos caminhos para a sociedade, não abre possibilidades de desenvolvimento para o Brasil. Não foi só o golpe de 15 de novembro. É muito mais do que isso. É a primeira grande transformação institucional do país. Por quê? Mudamos a forma de Estado, mudamos a forma de governo, mudamos o sistema político, mudamos... Tudo isso foi mudado num golpe só. Não havia uma consciência, vamos dizer assim, republicana no país. O que havia era realmente esse descontentamento com a maneira como funcionava o poder moderador. O imperador era muito atacado por esse fato, compreendeu? O Brasil era um Estado unitário, passou a ser uma república federativa. Isso aí já é uma revolução. Por quê? Porque os presidentes províncias eram nomeados pelo imperador, pelo ministério, e eles passaram a ser eleitos. Isso é uma revolução. Nós adotamos um modelo americano de uma autonomia muito grande para os Estados federados, a tal ponto que a União só podia legislar sobre eleições federais. Eleição para o presidente da República, durante a República, para os senadores e deputados. As eleições estaduais, a legislação era, como nos Estados Unidos, estadual. Então veja que é uma revolução sob esse ponto de você passar de um Estado unitário para um Estado federativo. Quem, no centro do poder, representa esse federalismo, isto é, a ideia da descentralização do poder, a ideia da relativa autonomia e da relativa independência dos Estados, é exatamente o Senado Federal. Além do mais, nós éramos um Estado que tinha uma religião oficial. Não era um Estado leigo. Passamos a ser um Estado leigo. Éramos um regime com práticas parlamentaristas, passamos a ser com práticas presidencialistas. Então, veja que nós mudamos forma de Estado, forma de governo, regime político. Em 1890, uma Assembleia Constituinte é eleita com a função de elaborar nossa primeira Constituição republicana. O Império modelo é francês, ou franco-britânico, se nós quisermos assim. Sendo que o Senado no Brasil nunca teve vinculação com nobreza de sangue, porque no Brasil não há nobreza de sangue, nunca houve. No caso da República, e das repúblicas também hispano-americanas, a influência americana dos Estados Unidos é nítida. A República, quando ela surge, a República Brasileira, os que se falavam o nome dessa República Nacional, eles queriam romper esses laços que ligavam o Brasil à Europa, né? Seja na figura do imperador. O imperador era vindo de uma família tradicional europeia. E então, se falar em república, trazer um projeto de república, seria, antes de tudo, romper com esse vínculo europeu. Há duas coisas importantes para assinalar nesse período, quando nós falamos de 1824 ou 1822, a independência, até 1930, que acaba a República Velha. Em primeiro lugar, é que são as duas constituições até hoje que mais duraram no Brasil. A Constituição de 1824 durou 65 anos. E a Constituição de 1891 durou 40 anos. A nossa atual ainda não completou 20 anos.
Veja no próximo programa da série Senado Documento 180 anos do Senado. Se fala muito de pacto federativo no Brasil, mas formalmente nunca houve esse pacto, a não ser que você admita que o pacto foi o momento da Constituinte de 1891. A República traz o modelo americano integralmente, que se copiou tudo. 1891 foi uma cópia completa.